Que traça uma síntese entrelaçada no lembrar, no esquecer, que faz do meu corpo lousa, lugar de escrita, pele, segunda pele, noutras peles planetárias me refaço, ouvindo os cantos dos pássaros. Pontuo nestas notas linhas temporais atravessadas por declarações, cartas, datas, leis, encontros, livros e movimentos que antecederam e sucederam a escritura da Carta da Terra. Faz 20 anos que a Carta da Terra foi escrita, depois de um longo processo de 8 anos de debates, idas e vindas. Finalmente, em 2000, foi publicada. O texto contou com a participação de milhares de pessoas de diversos países, dos mais diferentes segmentos da sociedade. A carta foi e continua sendo um chamado sobre os impactos das ações humanas sobre a Terra no século XXI, para mudarmos nossas atitudes diante da sociedade do consumo, que programa a morte dos objetos para acumular capital e poluir o meio ambiente. Pensar sobre a sustentabilidade de um modo mais inclusivo são as proposições que habitam a Carta da Terra. Respeitar e cuidar da comunidade da vida, integridade ecológica, justiça social e econômica, democracia, não violência e paz. Esses princípios nos dão a dimensão desse documento acerca das questões ambientais que ameaçam os filhos e as filhas da Terra. O escritor ecologista e indígena brasileiro Ailton Krenak, com reflexões brilhantes de ações ecológico-afetivas de respeito à Mãe Terra, nos convida a pensar. Ideias para adiar o fim do mundo. Portanto, que possamos parar de envenená-la, destruí-la, incendiá-la. Parti da Carta da Terra, mas poderia ser de qualquer outro acontecimento que nos provocasse a pensar sobre a devastação e a estupidez dos governantes. Enfim, fatos que nos afetam, nos fazendo lembrar de vozes, gritos que já nos alertaram em outras décadas do século passado, que ainda ecoam atravessando o século XXI, para que escutemos e possamos nos sensibilizar com a dor dos outros. Além das pessoas, os animais, as matas, os rios, os mares, os solos que nos alimentam. Toda essa biodiversidade da qual todos nós somos parte. Vale lembrar aqui a bióloga, ecologista e escritora norte-americana Rachel Carson, que no seu livro Primavera Silenciosa, de 1962, denunciava os impactos ambientais pelo uso de pesticidas, fato que causou muitos descontentamentos aos produtores de agrotóxicos. Por isso, seu livro se tornou um clássico na história dos movimentos ambientalistas do mundo. Nossa pele, nossa casa. Outra
ecologista importante de ser lembrada é a queniana bióloga Wangari Maathai. Ela criou o movimento Cinturão Verde em 1977, mobilizando outras mulheres a plantarem mais de 50 mil árvores para a recuperação do solo devastado no Quênia, resultado de ações antrópicas principalmente. Wangari ganhou em 2004 o Prêmio Nobel da Paz por suas ações socioambientais. Ela foi a primeira africana a receber o prêmio. Em 2015, a ativista indígena Berta Cáceres Flores ganhou o Prêmio Goldman de Meio Ambiente por lutar em defesa do território indígena. Sua resistência contra as corporações e o governo de Honduras em defesa da terra contra a extração de madeira e a destruição do meio ambiente causado por lavouros e barragens custou-lhe a vida. Berta Cáceres foi assassinada em 2016. Agora, o mundo enfrenta uma enorme crise sanitária pelo novo coronavírus. O Brasil passa por uma grande crise política, econômica, ambiental e sanitária, que até o presente momento fez quase 160 mil vítimas fatais pelo Covid-19 e mais de 5 milhões de pessoas infectadas, resultado de um governo sórdida e deliberadamente irresponsável e inconsequente. Para finalizar aqui, 2 crimes ambientais recentes. Os rompimentos das barragens de Mariana, em 2015, Brumadinho, em 2019, que causaram comoção nacional. Essa dívida que o Brasil contraiu com o meio ambiente e com as pessoas afetadas é impagável, devido a uma política de flexibilização das leis ambientais, omissão e irresponsabilidade de governos, ganância das empresas nacionais e multinacionais. O saldo mortífero de centenas de vidas perdidas e todo um ecossistema devastado é sentido em todas as peles e me faz lembrar o que nos alertou o poeta Carlos Drummond de Andrade sobre os danos ambientais causados pela Vale do Rio Doce na região mineira. O rio é doce, a vale amarga. Ai, antes fosse mais leve a carga, entre estatais e multinacionais. Quantos ais? A dívida interna, a dívida externa, a dívida eterna. Quantas toneladas exportamos de ferro? Quantas lágrimas disfarçamos sem berro?